Motivo de alegria que está nessa noite, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Irmãos, essa noite nós somos em culto de missão. Eu primeiramente agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e a equipe de missões por ter essa confiança e falar um pouco do que Deus fez na minha vida, nessa trajetória, nessa caminhada. E eu quero desde já agradecer ao ministério, aos pastores, a toda a igreja que tem orado pela minha vida, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Quero começar falando um pouco que Deus tem feito na minha vida. Eu não nasci no berço evangélico, mas hoje eu entendo que Deus, quando eu nasci, eu já estava no braço de uma serva do Senhor, que era a minha tia Sãozinha, que servia a Deus. Ela ajudava a minha mãe ali quando eu nasci. E hoje eu oro e observo minha vida, eu tenho certeza que ali ela já estava em oração, em jejum sobre a minha vida. E ali eu fui crescendo, cheguei aos 7 anos. Eu me lembro que eu não gostava muito de estudar. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim: Robson, ou você prefere estudar ou você prefere trabalhar? Com 7 anos eu falei assim: eu quero trabalhar. Mas e a escola? Eu falei assim: eu vou na escola. E um dia aconteceu algo na escola, já vazou uma bagunça, e ali me lembro que eu tomei uma coça com 7 anos de idade, e foi a única que eu tomei. Mas ele falou assim: a partir de hoje você vai me acompanhar pela roça. Depois da aula, meio-dia, eu quero ver, meio-dia e meio, quero ver você já na roça já. E ali eu fui crescendo. Hoje agradeço ao meu pai pela iniciativa que ele teve, pela profissão que eu tenho hoje, pelo não tenho medo de trabalho. Então hoje eu olho para trás e olho essa geração de hoje e falo: agradeço muito meu pai. Mas ali aos 12 anos eu comecei a trabalhar para o nosso irmão Oscar, e eu me lembro que era depois da escola, e ali eu comecei a ganhar um trocado, mas sempre eu saía com a saúde, já saía à noite já. E aos 13 anos, 14 anos, eu comecei a beber bebida alcoólica cedo. Só que nesse período eu pensei: eu preciso de dinheiro para mim ter ali um dinheiro para me gastar. E ali eu abandonei o estudo aos 14 anos, já abandonei cedo e quis trabalhar. Me lembro que um dia, na segunda-feira, o Tiago, trabalhava com o Oscar ali, o Tiago chegou perto de mim e falou assim: Robson, você está bebendo? Eu falei assim: estou. Mas tão novo? Eu falei assim: estou aproveitando a vida. Ali ele começou a pregar a palavra de Deus. E eu falei assim: Tiago, eu quero estar nesse caminho, não quero nada com a palavra do Senhor, não quero na igreja. E ali foi passando os anos. Com 18 anos eu fui para uma cidade. Só que nessa cidade eu cheguei no meio, vou falar assim, colega, entre aspas, eu cheguei no ambiente que eles usavam cocaína. E ali eu comecei a usar a cocaína com 18 anos. Fiquei ali 1 ano nessa cidade e voltei para São Miguel. Chegando em São Miguel, o nosso irmão Aguinaldo estava montando uma serraria ali perto de casa, e ali eu pedi ele serviço, ele me deu o serviço, e ali eu fui trabalhando, só que nesse período de 19 anos, 18, 19, 20, 21, eu me aprofundei mais com a turma, que tinha uma turma que eles falavam social. Eu posso falar que está aqui o Xará, o Robson, ele sempre falava para mim: não vai nesse caminho, isso não é vida boa, e ele era sempre reservado com a turminha, só que eu preferia ir para outra turma
era algo mais, como se diz, era mais algo mais escondido, que usava droga, prostituição, e eu me afundei nesse caminho. E ali, sempre na segunda-feira, o irmão Aguinaldo, ele falava para mim, falei, sai dessa vida, isso não é vida, eu já passei por lá, e é uma coisa horrível. Eu sempre falava para ele, não, tá certo, é ruim mesmo eu estando errado, eu concordava ali no momento, mas começava de novo quando era na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e ali eu comecei a sexta, o sábado, não dormir em casa, era só bagunça, prostituição. E um dia minha mãe falou para mim assim, Robson, seu pai falou pelas bagunças que você está fazendo na rua, você vai chegar morto, ele já está preparado. Eu falei assim, não, isso é uma vida que eu estou levando e eu estou feliz, pelo visto que eu estava ali, no momento que a fase que eu estava passando. Mas teve certo um dia que eu cheguei tão bêbado em casa e minha mãe falou assim, eu estou tranquilo. Eu falei assim, por que você está tranquilo? Porque quando você estava deitado bêbado, eu vi o homem de branco ao seu redor. Então eu acredito hoje, no meu entender, que tinha oração, tinha jejum, Deus estava me dando livramento, mas eu não tinha Jesus ainda no meu coração, mas através da igreja, que aqui a maioria aqui é meus parentes, muitos me conhecem, estava orando pela minha vida. E eu me lembro que uns 22 anos ali, 23 anos naquela época ali, o Tiago voltou a trabalhar com nós ali na serraria ali, e ali ele voltou a falar da palavra do Senhor. E ali eu falei assim, Tiago, eu sou novo ainda, eu vou procurar uma igreja. Falei com ele assim, bem sério mesmo. Ele falou assim, Robson, você vai ser um obreiro da casa do Senhor. Eu falei assim, não, Tiago, eu não quero. Aí passou o tempo. Um certo domingo, era mais ou menos umas 2 horas, estava ali no Rosário, bebendo ali, com a paguma ali, e saiu um Oscar da casa dele, com um terno assim, usa a camisa branca, eu me lembro direitinho. E olhei para ele assim, falei assim, um sol quente desse, uma roupa daquela ali. Falei, não quero isso para mim não. Ô igreja, eu posso falar que daquela semana, tudo deu errado para mim. E ali fiquei observando, falei, o que está acontecendo? Passou um tempo, uma sexta-feira, eu bebi, passei a noite bebendo. E ali cheguei em casa às 8 horas da manhã e bebi, mexi com droga, aquela vida, que a vida é horrível. Cheguei em casa, tomei um banho, fui dormir, passei o dia dormindo. Acordei de tarde, assim, não estava sentindo muito bem. E à noite, às 10 horas, eu saí, cheguei no bar, peguei uma cerveja e o dono do bar falou assim, a turma está lá no Canjuri. Eu falei assim, tá, eu vou lá. Estava de moto, estava no frio na época, e fui para Canjuri. Cheguei no Canjuri, e eu estava com um pouco de cocaína no bolso. Cheguei lá no Canjuri, lá, com os colegas, tudo lá. Meio desanimado, coloquei a moto no estacionamento. Cheguei desanimado, eles me chamando para beber, fazer bagunça. Falei, não, quer saber, vamos embora. E naquele momento ali, na hora que eu fui pegar a moto para ir embora, eu falei assim, vou passar para o estado de choque, eu chego mais rápido em casa. Joguei a cocaína fora e fui para casa. Cheguei em casa, era para a volta das meia-noite, quase 1 hora. Minha mãe falou assim, Robson, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí eu fui deitar, escutei meu pai falando assim, Robson aprontou alguma coisa, que ele não chega nessa hora. Aí, quando eu passei a noite em cravo, não consegui dormir aquela noite, nem eu estava entendendo o que estava acontecendo. E fui dormir ali, já era madrugada já. Acordei ali para as 8h30, mais ou menos, e o telefone tocou, era umas 9 horas. Naquele momento, minha mãe fala, Custódio está querendo falar com você. Aí o Custódio atendi, o Custódio falou assim, vamos no culto,
lá no Humaitá, era 2 horas. Eu falei assim, tá, fiquei em silêncio. Ele falou assim, vamos lá, eu passo aí. Aí nós já ligou, beleza. Esqueci daquilo. Quando foi meio-dia, o custódio vai liga de novo. Vamos lá, eu passo aí o e-mail, eu te pego você, e nós vamos lá, vamos cultuar a Deus lá. Eu falei, não, hoje não estou meio desanimado, eu quero ficar quieto, tá? Quando foi 1 hora, mais ou menos, tomei um banho e falei assim, vou lá na rua tomar cerveja. Quando eu desço o rosário ali, eu topo com o irmão Custódio e o pastor Arlindo. Eles vai me parar e falam assim, vamos lá na igreja, vamos lá. Daqui a pouco eu falei assim, não, só vou ali, talvez eu pareça lá. E eles foram, eu desci, cheguei no bar, pedi uma cerveja, pedi um cigarro, e ali aquele cigarro eu joguei fora, aquela cerveja eu não consegui beber aquele copo, e olhei para o relógio, falei assim, 10 para as 2. Eu falei assim, vou ali na igreja. Cheguei ali na igreja, ali estava a irmã Juca, irmã Eva, a irmã Joana, a irmã Carminha, e os irmãos estavam orando de joelho. Cheguei e falei assim, vou ajoelhar também. Não aguentei ficar 1 minuto, meu joelho veio, eu fui, sentei e fiquei observando os pessoal e não estava entendendo nada que estava acontecendo. E ali passou um culto ali, não estava entendendo nada. E no final, o irmão Oscar fez o apelo. Não estava entendendo as palavras dele, porque não tinha entendimento de nada. Só sei que no momento eu senti um vento, bateu no meu rosto, bateu na minha perna, e eu olhei para fora assim, tudo parado, não estava ventando nem nada. Falei, o que está acontecendo? Só sei que passou uns minutos, eu fui levantar as mãos. E ali, eu fui ali na frente ali, os irmãos orou pela minha vida, e na hora que acabou o culto, eu não estava sentindo a minha perna. Eu falei, o que está acontecendo? Passando um tempo ali, terminou o curso, nós veio de moto no lado do irmão Custódio. Eu falei, irmão Custódio, eu não estou sentindo as minhas pernas, estou sentindo um alívio leve. O que está acontecendo? Ele falou assim, é Deus. E eu fui para casa. E fui para casa e falei assim, vou no culto ali no Rosário ali. Quando eu cheguei ali no Rosário ali, na escada ali, o nosso irmão Zé Magalhães, eu me lembro, quando cheguei no 2º degrau, ele falou assim, ali é um soldado de Cristo. Eu olhei assim, o que esse homem está falando? Soldado? Não entendi. E ali, sentei no último banco, olha. E ali, sentei ali no último banco ali, aí os irmãos falaram que eu aceitei Jesus ali lá na Capivara, fui embora para casa. Não fui na igreja durante a semana. Aí eu fiquei sabendo que tinha ensaio no sábado dos jovens, cheguei até na porta da igreja, mas estava fechado, só os jovens lá dentro, fui embora para casa. E no domingo tinha uma festa mudando, e sempre eu gostava de ir nessa festa, era a tal da festa do cavalo, era às 2 horas, e ali eu fui. Cheguei ali, encontrei todos os amigos, entre aspas, de copo. Ele já veio com a cerveja, já veio com o copo. Peguei o copo, minha mão começou a tremer. Deixei o copo assim. O que está acontecendo com você, Robson? Ainda logo você bebe aí, rapaz. Ali ficou uns minutos ali. Todo mundo chegou perto de mim, perguntando, falei, não sei o que está acontecendo. Só quero ficar de boa, quero ficar tranquilo. Aí veio outro colega que falou assim, Robson, vamos ali. Eu estou com a cocaína no bolso ali. Falei, vamos lá. Aí nós fomos ali, preparou tudo ali, e na hora que eu fui usar, veio um vento e espalhou ela. E naquele momento ali, ele falou assim, o que está acontecendo? Você não é assim? Eu falei assim, nem eu estou entendendo. De novo, colocou de novo, e ali eu fui, não consegui. Eu falei assim, não, eu quero ir embora. Vou te pagar o que quis, derramou aqui, e vou embora para casa. E ali eu fui embora. Eu falei assim, vou para a igreja. Cheguei na igreja, no domingo, sentei ali no último banco, sai um senhor lá de trás e senta do meu lado, irmão Paulo. E ali ele começa a conversar comigo. Ele falou assim, eu te conheço a sua vida.
Eu já passei por isso, mas Deus me libertou, me salvou, e hoje eu estou aqui no caminho do Senhor. Só que aquelas palavras foram entrando no meu coração de uma forma sobrenatural que eu não estava entendendo. Eu falei assim, não, a partir de hoje, este é o meu lugar. E aí, eu continuei na caminhada, não precisei de médico, não precisei. O meu médico foi Jesus que me libertou sobre o que eu estava capaz passando naquele momento ali. E me lembro que o pastor Sebastião chegou perto de mim e falou assim, você quer batizar? Eu falei, quero batizar. Então daqui 3 meses você vai batizar. Teve uma festividade do jovem em Cajuri, na quadra, e quem estava tomando conta do jovem era o pastor Arlindo e a irmã Rosa. Eu cheguei perto do pastor Arlindo e falei, pastor Arlindo, eu quero cantar com o jovem. Ele falou assim, espera aí, vou chamar o pastor Sebastião. Foi, chamou, o pastor Sebastião chegou perto de mim. Você quer batizar? Eu falei, quero. Você quer estar firme na presença do Senhor? Eu falei, quero. Então, a partir de hoje, você pode cantar com o jovem. E eu posso falar o que aconteceu comigo. A minha base foi estar nos jovens. Como me ajudou a caminhada que está aqui até hoje. Só eu posso falar o que eu passei, o que eu precisava no momento, naquele momento. E me batizei, e ali o jovem foi ali para casa, ali, naquele domingo, e ali sempre eu gosto de ficar mais quietinho e tal. Só que ali eu observei algo que eu tinha muito tempo que eu não via, o brilho no olhar do meu pai e da minha mãe. Eu via. E ali passando o tempo, o pastor Sebastião chegou perto de mim e falou assim, Robson, eu quero te consagrar como auxiliar. Falei, pastor, eis bem aqui. Foi eu e Samuel. E ali nós continuamos no caminho do Senhor. Só que aí eu passei, na onde que o pastor Sebastião, na onde que o pastor Ali, na onde que o pastor Daí, pastor Felipe, eu estava junto. Ali eu fui, falei assim, esse é o caminho que nós temos que andar. Principalmente na onde que eu passei. Chegando o tempo, falei, eu preciso fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Interessante que hoje na escola dominical, quem estava aqui, vou falar só um pouquinho, falou, o nosso irmão Donizete falou sobre as 11 camisas que ele tinha. Eu tinha 23 camisas da mesma camisa e só usava aquelas 23 camisas. Aquelas 23 camisas eram de abadá, de broco, de bagunça. 23 camisas. E o xará também andava com camisa também. Hoje, pode chegar lá, tem terno, tem camisa, tem gravata, pela honra e glória do Senhor. E com o tempo, conversando com a minha mãe, meu pai falou assim, Robson está vivo de novo. E a nossa convivência sempre foi boa, e eu falei assim, pode vir o que quiser, mas Jesus eu não largo, porque Ele me libertou, Ele me tirou lá de fora, foi algo maravilhoso, que foi através de oração, foi através de jejum. E esse mês que nós estamos passando, que nós iniciou através de oração e jejum, mudou a minha vida. Pode mudar você que está aí nessa noite. E você pode colocar uma pessoa na sua oração, uma pessoa para vir para o caminho do Senhor, porque vai acontecer, porque aconteceu na minha vida, o que aconteceu há 14 anos atrás, hoje em dia também pode mudar, mas depende de mim e de você a partir de hoje. E naquele momento ali, nós caminhando na presença do Senhor, e igual eu falei que atrás, eu tinha largado o estudo, aí veio a oportunidade de fazer o EJA.
Me chamou muita atenção que eu tinha mal 7ª série. E ali eu consegui tirar o 3º ano sem eu entender as coisas, foi acontecendo ali naturalmente, faleci a Deus. Através do EJA eu consegui fazer curso de enfermagem, curso de segurança. Olha, isso é coisa de Deus. E ali eu consegui construir. Eu falo que a construção foi algo tão tremendo que as portas se abriram para mim. Foi quando eu estava aqui os sábados, ajudando aqui na obra. Eu me lembro que o pastor estava iniciando e falou assim: eu vou estar lá na sua casa, mas precisa lá da obra também. Eu falei assim: vamos para a obra, mas quando puder, só continua aqui. E ali, naquele momento que eu estava passando ali, as portas foram se abrindo de tal maneira que não tem o que explicar. É só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E hoje, na presença do Senhor, estou casado. Hoje eu posso falar, eu e minha casa servindo ao Senhor. Hoje em dia, com esses dias, eu estou para fechar uma empresa de serraria, sócio. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Então, curso de missão, irmãos, vamos levar a mensagem, vamos levar a palavra do Senhor, porque Ele transforma. Assim foi feito na minha vida e pode ser feito a cada irmão que está aqui nessa noite. Uma coisa que eu peço, sempre eu oro, para que Deus aviva aqueles que estão desviados do caminho do Senhor. Porque é triste, irmãos, é triste. Mas para passar o processo tem que ter renúncia. Para passar o processo tem que ter opinião, tem que ter força, tem que ter coragem. Então você que está aqui nessa noite, eu falo, lá no mundo não tem nada. Porque aqui dentro tem história. Aqui dentro tem história que já teve lá no mundo. Eu passei por isso. Hoje eu sou agradecido ao nosso Deus. Amém? Eu quero aqui ler um versículo em Gênesis. Gênesis capítulo 28, no versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde que te fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Que temeu, disse: que terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta do céu. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão Rob.